O rei saudou a grande mãe da terra, Demera, ser divino que governava a vida e a fertilidade, e a própria deusa reconheceu que aquela terra tinha sido invadida por energia demoníaca, e com isso estava contaminada. Apesar de haver criaturas demoníacas ali, por algum motivo não tinha nenhum deus naquele mundo pelo visto, e ele estava com receio de que a escória atrás dele pudesse sujar os olhos da deusa. No entanto, essa deusa era realmente um ser puro pelo visto, já que ela não condenou ainda as ações da mosca mortal. De qualquer maneira, ela perguntou o que o protagonista estava pretendendo fazer. A resposta dele foi que não era difícil para um espadachim se misturar, mas a autoridade de um conquistador é divina, e ele faria basicamente com que o ignorante fosse guiado pelo caminho certo, até que assim o panteão surgisse naquela terra. Em seguida, a bela deusa perguntou se ele por acaso não tinha nenhum favor para pedir a ele, e eles sempre estiveram prontos. Com isso, ele comentou que os cidadãos livres daquela cidade estavam sofrendo devido à energia demoníaca, e ele estava certo de que isso não era desejo dela também, mas ainda assim pediu para que ela curasse e purificasse aquele lugar. No entanto, a resposta da deusa foi até melhor do que ele pensava, pois a mesma disse que ele era a cabeça do templo, o campeão deles, e aquela terra daquele mundo não era corpo dela, mas ainda assim ela iria espalhar sua divindade ali e substituir a terra sedenta com a carne dela. Com isso, tudo que andava sobre aquele lugar seria aliado do protagonista, e repentinamente um clarão de luz surgiu, clarão esse que, inclusive, começou a envolver a plantação, deixando os outros admirados com aquela visão. O jovem protagonista ainda complementou dizendo para eles assistirem e aprenderem, e os ignorantes que não puderem aprender não poderiam saber também, e aquele era um mundo de verdade quando é abençoado pela divindade. Esse era o dever justo de um ser divino, e uma terra fértil era prova de uma promessa eterna, mas parece que quem não gostou muito disso foi justamente a mosca de laboratório. Ele gritou em seguida para que eles não se deixassem ser enganados, e aquelas plantações foram crescidas usando magia venenosa, o que com certeza fez com que o protagonista pensasse o quão tolo alguém poderia ser, até porque aquele lugar havia acabado de ser abençoado na frente de todos por um ser divino. Ele ainda ofendeu a deusa chamando a mesma de boneca estúpida, e nesse momento o protagonista mandou somente um aviso para ele, onde ele perdoaria a ignorância dele uma única vez, mas se ele sujasse o nome de sua deusa novamente com a língua dele, com certeza ele não seria perdoado. Agora, o resto de lavagem começou a se borrar de medo, já que ele sabia que não tinha chance contra nosso protagonista, mas nos pensamentos dele, ele dizia que os planos dele não poderiam falhar somente por causa disso. O cara pelo visto era algum psicótico da vida, e a mosca debilitada comentou em seguida que iria provar que o garoto estava errado, e esperava com a cooperação dele para que as pessoas pudessem comer então aquela plantação, provando que era venenosa ou algo assim. Esse ao lado dele seria o avaliador, e por fim ele começou a fazer a avaliação, mas digamos que assim que a magia dele tocou algumas plantações, ele com certeza percebeu que alguma coisa estava diferente, coisa essa que, inclusive, era um arroz abençoado. A descrição dizia que era um arroz abençoado pela deusa Demera, deusa da vida e da fertilidade, e doenças de Tier 3 seriam curadas com o consumo repetido daquele arroz. Todo aquele arroz era de raridade rara, e revelou aos outros o que ele fazia e curava, o que fez com que a jovem ruiva de antes ficasse ainda mais empolgada por receber a ajuda do protagonista. Esse jovem deu a ordem para que alguém pegasse uma panela para que eles cozinhassem um pouco daquele arroz, e não demorou para vermos o mesmo sendo usado, e assim que eles começaram a comer, perceberam que os efeitos eram simplesmente incríveis. Enquanto ele degustava de sua tigela de arroz, a ruiva de antes chegou desesperada gritando, mas como a boca dela ainda tinha comida, ele recomendou que ela engolisse primeiro para depois falar. No instante que ela fez isso, ela revelou que tinha ficado curiosa, e acabou comendo um inseto, e por algum motivo ela acabou ganhando um buff em seus status. Ele pensou em seguida que se as bênçãos da deusa estavam realmente sobre toda aquela terra, então era natural que os seres viventes ali também fossem abençoados, e logo começou uma caçada para que eles capturassem esses insetos o mais rápido possível. Voltando ao protagonista, parece que a deusa ainda tinha alguma coisa para poder falar com ele, e parece que ela já tinha finalizado aquilo que ela precisava fazer ali, então agora ela precisava retornar. A forma que o protagonista trata essa deusa é simplesmente louvável, e ele disse que jamais iria esquecer do divino amor que ela deu a eles, e ela pediu para que ele deixasse que ela desse a ele uma última palavra, e era apenas para que ele não esquecesse de se alimentar também. Eu não preciso dizer que essa deusa era realmente um ser divino, mas no quesito de sua beleza também, e por fim ela deixou o corpo daquela pequena boneca de palha. Quando a ruiva estava para perguntar alguma coisa, ele disse que aquilo era o poder divino, e ele perguntou de volta se, por acaso, não tinha nenhum deus naquele mundo, mas a garota não estava certa. Uma vida apropriada e o mundo eram feitos de poder divino,
e era melhor que eles mantivessem isso em mente, e agora que os soldados estavam completamente abençoados pelos bufos das comidas, eles entrariam finalmente no portal. Um seguidor da Barata Sem Perna perguntou se estava tudo bem eles permitirem que isso acontecesse, já que estaria indo contra os planos deles, mas só pela cara que a Barata fez, deu para ver que não estava nem um pouco bem, chegando a se perguntar de onde o protagonista tinha saído. Se não fosse por ele, o governo não teria escolha a não ser ouvir a solicitação deles, e ele desejava que o prota perdesse sua vida dentro daquele portão, o que ele mesmo percebeu um estalo em sua mente ao dizer isso. Ou seja, isso realmente não era uma má ideia, e logo disse ao seu seguidor que ele não precisava se preocupar, pois aquele portal já tinha sido bastante invadido, e ele achou que o protagonista acabaria levando a pior, já que no time dele só tinha um rank A, que era justamente a jovem Ari. Ele estava certo de que os outros iriam com certeza acabar levando a pior dentro daquele portal, já que ele pensava que o protagonista era somente um jovem abençoado e nada mais, e dentro daquele portal, tinha um monstro que não poderia ser derrotado usando métodos tradicionais. Não demorou para vermos os aventureiros dentro do portal em si, enquanto o protagonista ficava somente de braços cruzados, e o mesmo comentou que os portais sempre iriam fechar se eles derrotassem o chefe ou finalizassem a missão. Um duelo contra o chefe realmente era algo que ele gostaria, enquanto Ari somente ouvia calada, sem conseguir dizer uma palavra sobre o assunto por enquanto. Ao avistarem um esqueleto no chão, o protagonista disse que tinha muito mais monstros do que ele havia realmente pensado, e Ari disse que essa era característica daquela masmorra. Apesar de ele não entender muito bem o significado disso, ela explicou melhor para que ele pudesse entender, e enquanto o número de monstros diminuía gradualmente conforme eles fossem derrotados na maioria dos portais, no caso dos esqueletos ou zumbis, ou até mesmo em alguns casos especiais, os demônios, contanto que tivesse um monstro-chefe, eles ainda permaneceriam com vida e com certeza iriam retornar. Isso significava então que as coisas só iriam acabar realmente se eles derrotassem o chefe, entendendo finalmente a situação, e provavelmente era um necromante que estava controlando aqueles monstros. Assim que ela ia dizer alguma coisa, um anúncio finalmente apareceu para ela dizendo que uma quebra de masmorra estava acontecendo nesse exato momento, e esse jovem estava desejando o pior para Barata Sem Pernas de antes, pois deveria ter avisado que tinha uma criatura como aquela na frente deles antes de eles terem entrado ali. Criatura essa que logo começou a se revelar, e aparentava ser um monstro com poderes realmente fora do comum, e seu nome era Comandante do Larra. Uma enorme onda de esqueletos começou a avançar na direção deles, e como tinha muitos deles, o foco dos mais fracos era deixar que os ranks mais altos lidassem com aquelas criaturas, enquanto eles defendiam. Parece que tinha ao todo 30 arqueiros e 2 magos ali, isso se referindo a classes de longo alcance, e foi dado comando para aqueles que tinham escudos, para que ficassem na linha de frente e impedissem que aquelas criaturas avançassem. O primeiro ataque dos esqueletos havia finalmente começado, mas por enquanto parece que o escudeiro não estava tendo dificuldades, ou pelo menos era isso que eu tinha pensado, já que logo depois ele comentou que aquelas criaturas eram bem mais fortes do que ele realmente imaginava. Revidando o ataque dessa vez, eles não eram grandes coisas para um tanquer de rank B como ele, mas alguma coisa não estava certa, e alguns esqueletos magos começaram a conjurar uma magia avançada, e ele percebeu que tinha que chamar a atenção deles para ele, já que esse era o papel de um tanque. Parece que a parte de chamar a atenção dos monstros acabou funcionando, e os mesmos lançaram aquela magia na direção dele, e aqui o jovem estava até fingindo estar bem, mas só pela cara dele já deu para ver que estava começando a ficar complicada a situação. O chefe foi quem estava de frente para eles depois disso, e pelo visto o jovem ficou meio congelado inicialmente, já que uma criatura desse porte, era fato que ele seria incapaz de derrotá-la. Com somente um ataque do Dularra no jovem tanquer de antes, ele foi simplesmente arremessado igual um pedaço de estrume, ficando completamente no chão e abraçando a parede depois disso, pois percebeu que ela estava carente e chateada. A jovem Ari começou a ficar preocupada, e outra disse que eles precisavam dar assistência para eles, e era fato que os rapazes da linha de reserva estavam precisando de uma ajuda nesse momento. Se referindo ao rei dessa vez, a jovem ruiva pediu pela ajuda dele, e após um pouco de tempo pensando, ele comentou que um rei jamais deveria entrar em uma batalha pequena como aquela, e era para eles procurarem meios de construírem sua própria honra. Era fato que a jovem ruiva acabaria ficando completamente surpresa com isso, e ele ainda complementou dizendo que não poderia imaginar que ela tentaria forçá-lo a ajudá-los contra apenas algumas criaturas de ossos, e isso era inclusive rude contra a deusa também. Além de perdida, acho que nessa hora a ruiva acabou ficando com um pouco de raiva do protagonista também, mas ela não tinha tempo para perder, já que ele realmente não tinha nenhuma intenção de ajudar pelo visto. Sem contar que não parecia que ele tinha nenhum interesse a não ser contra o Dularra, então eles precisavam parar o chefe da masmorra primeiro,
e logo ela tomou a frente dizendo que iria dar conta do chefe, e os outros era para darem suporte ao chefe que estava abraçando a parede. Imediatamente após dar o comando, Ari partiu na direção do chefe, mas apesar de não ser um caminho fácil para percorrer, ela usou sua agilidade para passar por cima dos esqueletos, e foi diretamente contra o chefe, que inclusive defendeu o ataque da jovem ruiva com facilidade. Ao perceber a defesa do monstro, ela precisava fazer de tudo para poder separar aquele monstro dos outros esqueletos, mas digamos que o chefe não usava somente espada para atacar, e jogando a cabeça dele para cobrir a visão dela, ele lançou um golpe na direção da garota. Assim que o golpe acertou, ela foi arremessada para longe também, mas isso só fez com que ela recuasse, já que ainda não estava carente para poder abraçar a parede como o rapaz anterior. Ela até pensou que tinha acabado por aí, mas esse pelo visto era somente o começo, e apesar de ela estar ali somente para poder separá-lo dos outros monstros, ela precisava dar um jeito de se defender, e ativou sua habilidade de fogo logo depois disso. O ataque da jovem acabaçou sendo em larga escala, o que acertou e queimou completamente os esqueletos que estavam ao redor deles, e pelo visto foi bem efetivo até mesmo contra o próprio chefe. Com isso ela achou que poderia ser capaz de derrotá-lo, mas digamos que aconteceu completamente o oposto disso, e ela percebeu que o chefe tinha bloqueado o ataque dela com as costas de sua espada, o que com certeza ela não estava esperando. Dessa vez foi a vez da criatura lançar um ataque contra a ruiva, e no instante que ela estava para ser apagada da história, de repente o protagonista disse algo que impediu o movimento daquele monstro. Enquanto batia palmas, o protagonista elogiou a habilidade do Dullahan com a espada, dizendo que ele provavelmente era um cavaleiro nobre em sua vida passada. Ele ainda pediu desculpas por confundir ele com somente um mero esqueleto, e disse em seguida que ele daria chance para aquele cavaleiro desconhecido enfrentar o rei de Lionheart. Não tinha mais necessidade de que mais trocas fossem machucadas, e ele disse para que o chefe e ele resolvessem isso entre um duelo nobre de dois cavaleiros. Claramente as pessoas não estavam esperando por isso pelo visto, e apesar de acharem que isso com certeza não iria acontecer, o chefe acabou aceitando o desafio do protagonista, e com isso, vemos os outros esqueletos começando a se acalmar aparentemente. Enquanto o jovem Leon se preparava para o combate, ele comentou que tinha certeza de que um cavaleiro que usava um espadão de duas mãos definitivamente teria desvantagem contra um cavaleiro que usava empunhadura de uma mão somente. Quem se referiu ao rei foi a jovem Ari, que disse que Dullahan não poderia ser derrotado a menos que ele fosse decapitado, e o rei perguntou se isso era realmente tão importante assim, o que era claro que sim, era importante. Tanto que ela até ficou confusa se perguntando como ele iria derrotá-lo sem o decapitar, mas de qualquer maneira, o rei disse que isso não importava, e que o que iria decidir o vitorioso seria justamente a honra de cavaleiro. Por fim, ele estava de frente para o monstro-chefe, e o mesmo se apresentou para o chefe antes de eles começarem, como o primeiro cavaleiro da deusa da luz e da justiça, arquiduque de Dragonia e rei do reino Coração de Dragão. Ele fazia uma sanção para aquele cavaleiro honorável, ou seja, um duelo, e não demorou para o duelo finalmente começar, e quem fez o primeiro movimento foi justamente o chefe do lugar, mas parece que ao acertar seu golpe, o protagonista tinha impedido o mesmo com facilidade. Facilidade essa que sinceramente chegou a me deixar admirado, e depois dessa defesa, ele fez um movimento com a espada para fazer com que o chefe acertasse o chão, e disse somente uma vez. O motivo disso, eu também não sei, mas talvez a gente descubra em breve. Apesar de o chefe ter recuado por um tempo, não demorou para ele avançar na direção do protagonista novamente, e com um corte vindo da lateral dessa vez, o que acabou deixando a ruiva um pouco preocupada. Mas para o rei, os passos do chefe eram um tanto quanto leves demais. Eu não entendi direito o que aconteceu nessa cena épica, mas parece que o protagonista tinha feito com que o Dullahan beijasse o chão, já que fazia tempo que ele não voltava para casa. Pelos comentários dos outros, parece que acertei, realmente o prota tinha feito o chefe beijar o chão, e pelo visto a ruiva estava começando a criar uma admiração relativamente grande pelo protagonista, e ela foi a única que realmente tinha conseguido entender o que aconteceu naquela batalha. Ele meio que usou de artimanhas e artes ninjas dos cavaleiros para fazer com que o peso da espada do chefe, no momento que tocasse na espada do protagonista, meio que tivesse sua força invertida ou sei lá, mas ele meio que trocou a força do golpe e fez com que o chefe fosse ao chão. Ninguém normalmente era capaz de fazer isso, ou sequer ousavam fazer isso realmente, mas a luta não terminou ali, e tocando sua espada no ombro do chefe, o protagonista disse que essa foi a segunda vez, e pediu para que o monstro voltasse para sua posição. Fazia um bom tempo desde que ele se deparou com um cavaleiro que realmente o tratou como um cavaleiro também, e apropriadamente solicitou um duelo, isso na visão do próprio chefe esqueleto em si. Era mais como um truque para poder evitar a situação difícil, e qualquer um ali chegou a pensar quando ouviram a sugestão do protagonista, que era simplesmente sem sentido algo assim.
Esses pensamentos, aparentemente, eram desse chefe, e olhando para esse cavaleiro, que no caso era o protagonista, a forma fina com que ele mantinha sua postura, e o jeito dele, fazia com que realmente desse a entender que ele era um veterano que experienciou incontáveis batalhas. Os olhos estrelados que perseguiam honra e eminência, e o prota disse que iria tentar segurar o ataque do chefe novamente, e assim que ele lançou seu ataque, parece que ele realmente foi capaz de conseguir realizar esse feito. Essa foi a terceira vez que ele tinha defendido o ataque do chefe, e com isso acertando ele 3 vezes em si, mas quando ele acertava o monstro era somente como se fosse um toque leve na armadura, e não para tentar perfurá-lo ou coisa assim. Isso significava que a pessoa tinha perdido 3 vezes. O chefe ainda pensou que o protagonista era simplesmente o auge de um cavaleiro honrado, ou seja, o rei dos cavaleiros, que de fato deveria ser reverenciado. Ele não queria usar seus poderes de necromante, e queria lutar contra o protagonista incontáveis vezes, exatamente como um cavaleiro, apropriadamente no jeito cavaleiro de ser, e lançou vários ataques na direção do jovem rei, sem parar. Sem o poder de necromante, somente com sua espada contra o rei, exatamente como ele duelava contra famosos cavaleiros antes, quando ele costumava vagar por aquele mundo com honra, e com o último ataque do protagonista, e conseguiu lançar a espada do chefe para longe. Essa foi a 10ª vez que o monstro teve seus ataques parados pelo rei, e a habilidade com a espada do monstro estava ficando mais precisa conforme ele lutava, e o prota perguntou se ele, de repente, tinha se lembrado de algumas memórias de sua vida passada. Ele era realmente um cavaleiro honorável, e fez com que o chefe retornasse aos seus dias de glória no passado com essa luta, e o protagonista perguntou em seguida se ele realmente pretendia continuar com aquela luta. Olhando para o esqueleto que estava segurando a cabeça do chefe, parece que ele tinha finalmente desistido de lutar contra o rei, e Dullahan se perguntou por quantos anos ele acabou causando várias e várias perdas de vidas. Quantas e quantas vezes ele tinha lutado sem honra alguma, e se ele pudesse finalizar sua jornada amaldiçoada daquele jeito, se prostrando de joelhos perante o rei, então não poderia haver alegria maior para ele. O rei comentou em seguida que isso era algo simplesmente incrível, e ele estava muito feliz que Dullahan tinha conseguido recuperar a sua honra, e colocando as mãos sobre a cabeça do monstro, o rei disse que iria orar por ele. Se Dullahan tivesse um deus que ele acreditasse, então ele desejava que esse deus desse à alma dele o descanso que ele merecia. Se não fosse o caso, então ele desejava que sua deusa guiasse Dullahan até o fim do jardim. Ele desejava inclusive, um dia poder encontrar com o grande cavaleiro que Dullahan é, em sua forma humana, no salão de banquete dos deuses. No instante que o protagonista disse, que haja luz, Dullahan foi completamente derrotado dessa vez, mas parece que a armadura dele, sendo destruída, começou a mostrar a forma humana dele, e antes que ele desaparecesse, Dullahan desejou que a glória estivesse com Leon Dragonia Leonhart. Essa cena fez eu arrepiar, e foi a primeira vez que isso aconteceu enquanto eu lia um manhua. Voltando para o lado de fora do portal, o rei tinha realmente mantido sua promessa, segundo Ari, e ele de fato resolveu o problema com o portal, com um duelo somente. Se lembrando do ocorrido recente, eles pensaram que talvez aquela luz era o poder divino do qual Leon sempre vivia falando, e poderia ser que os mortos-vivos desapareceram após isso também. Quando ela comentou que ele simplesmente deveria ter usado aquela habilidade antes então, o rei apareceu dizendo que se ele realmente fizesse isso, então aquele cavaleiro honorável teria encontrado seu fim como necromante, e não como um cavaleiro que ele era. Ele ainda complementou que um cavaleiro vive por honra, a honra é conquistada por ações, e as ações acontecem devido ao seu desejo, e Dullahan recebeu o que ele merecia como cavaleiro honorável. De qualquer maneira, ele estava se retirando dali para poder ir buscar o seu saque, e onde tinha uma batalha, com certeza tinha um saque depois dela também. Chegando no local, ele tinha se deparado com a espada do Dullahan e também uma esfera que tinha uma aura demoníaca, e os dois de antes estavam simplesmente admirados com a quantidade de mana que saía daquela esfera. Além disso, a capa de Dullahan também estava ali, e ao analisar mais de perto a aura saindo da esfera, o protagonista sentiu algo realmente ruim saindo daquela coisa, e logo depois disso ele a destruiu completamente. Os dois ficaram simplesmente congelados, sem saber como reagir nesse momento, e o rei disse que aquele tipo de item somente iria trazer mais caos para aquele lugar. Em um lugar diferente, avistamos a jovem de antes levando alguma coisa para o rei poder comer, e já tinha 4 dias desde que Leon tinha voltado para a Terra, e apesar de ser um curto espaço de tempo, muita coisa já tinha acontecido nesse período, e a jovem Ari estava bem cansada.
Primeiro, tinha o problema das taxas e etc., e o rei não tinha gostado nem um pouco de eles exigirem que ele pagasse taxas, mesmo que ele pudesse pagar com pedras de mana e etc., mas como esse não era o trabalho dela, ela achou melhor eles acabarem com aquela conversa por ali. No entanto, eles ganharam novos seguidores devido ao ocorrido de introduzir poder divino na Terra, e resumindo bem, parece que esses velhos queriam comprar o arroz abençoado deles, mas o protagonista colocou os valores simplesmente lá no alto. Claro que era algo que seria totalmente impossível para eles poderem comprar, mas digamos que Leon não estava se importando muito com isso, e a jovem Ari, quando mostrou o valor para eles, um saco de 80 quilos custaria em torno de 150 milhões de won, o que era muita coisa para eles. Independente do valor ser alto demais, parece que Leon não pretendia abaixar o preço, mas o maior problema veio depois, onde era justamente a respeito do lugar que o protagonista iria morar. Parece que ele queria que tivesse servos ao seu dispor a qualquer hora que ele quisesse, uma cama luxuosa, e também uma obra de arte para que ele pudesse admirar sempre que ele pudesse. Às 2 da manhã, Ari estava ligando para os hotéis de 5 estrelas para tentar reservar um lugar para que o rei ficasse, chegando até implorar que ele dormisse logo para que ela pudesse descansar também. Ela até tinha conseguido fazer com que um dos hotéis colocasse uma obra em cerâmica ou uma escultura para que ele pudesse admirar, e isso tudo levou eles de volta ao presente, onde a mesma estava levando comida para o rei. Era a hora do café da manhã, e ele perguntou se ela por acaso já tinha comido, mas como ainda não, ele então comentou para ela comer alguma coisa depois, e não era para pular as refeições. Quando Ari avistou todas aquelas comidas saborosas, sua boca encheu de água, e ela iria comer um sanduíche ou alguma coisa assim depois, e ele pediu para que ela se sentasse. Isso até deixou a garota esperançosa, achando que iria comer ao lado do rei, e assim que ela se sentou, com uma enorme felicidade, o mesmo perguntou o que ela estava fazendo. Ela comentou que achou que ele iria querer compartilhar a refeição, mas o mesmo disse em seguida, perguntando em que tipo de país um rei comia com seus escravos, deixando a jovem simplesmente sem palavras para o que ele disse. Já em um lugar diferente, avistamos esse carro suspeito, onde alguém comentou que a Associação dos Caçadores tinha decidido fornecer financiamento de apoio e ajuda para reassentamento ao rei, e mesmo que não fosse tão bom quanto um palácio, eles teriam certeza de que fosse confortável para ele. Como somente um convidado, ele não poderia exigir muito, então era para que uma pessoa ali tomasse conta disso, e quando Ari perguntou a respeito dos equipamentos que Dullahan tinha deixado, ele disse para ela cuidar disso, mas como ele tinha gostado da capa, era a única coisa que ele queria pelo visto. Finalmente, eles tinham chegado na nova residência onde o protagonista iria morar, e aquele lugar era próximo da Associação dos Caçadores, e ainda tinha um heliporto no andar superior, então seria conveniente para ele estar ali. Apesar de não ser um lugar aparentemente ruim de se estar, ele avistou a tal obra de arte, que fez com que ele se perguntasse que tipo de porcaria era aquela. Dentro do prédio em si, parece que alguém estava esperando por eles, e como isso deveria ser um segredo, ela perguntou imediatamente quem era o inseto que estava em sua frente. Ele ainda deu a desculpa dizendo que isso era uma coincidência, e ele era do grupo do Ojun, diretor de comida do grupo em si, e parece que esse tal grupo era de fato importante dentro das nações, o que deixou ela preocupada já que o diretor de um dos grupos mais importantes estava esperando justamente por eles. Olhando com um olhar snob ao protagonista, ele imediatamente se referiu a ele, dizendo que ele era o tão famoso sobrevivente de que as pessoas estavam falando. Ari sabia que ele estava ali porque sabia que o rei passaria a morar naquele lugar, e apesar de o resto de lavagem ter de fato estendido sua mão, o rei o tratou como um simples mercador inferior, ignorando completamente o aperto de mão de um inseto. Já no apartamento em si, é dito que aquele lugar era o que a associação iria prover para que ele pudesse ficar durante um ano, e a associação iria tomar conta das utilidades e do aluguel, então ele não precisaria se preocupar a respeito disso. Além disso, também tinha serviço de quarto e empregadas que limpavam o lugar, então ele poderia simplesmente usar esses serviços quando ele precisasse. Em seus pensamentos, a jovem dizia que era um alívio. Além disso, informações sobre os sobreviventes era algo ultra-secreto, e a situação com o cara de antes, como eles não sabiam quais eram suas reais intenções, Ari pensou que realmente era um alívio que Leon ignorou completamente. De qualquer maneira, ela perguntou por que o diretor iria ali somente para poder ver o rei, e ele respondeu que mercadores só querem saber de uma coisa, e ele provavelmente estava somente visando lucros. Era justamente a respeito do arroz possivelmente, já que era um arroz abençoado agora, e devido à situação de urgência, parece que a gestão da informação não tinha corrido muito bem. Parece que um streamer tinha gravado a situação toda, e a associação pediu para que ele deletasse o vídeo, mas aparentemente ele tinha enviado novamente o arquivo, e tinham até criado um canal para o protagonista, chamado de Fazendeiro Sr. Park.
Enquanto vemos a mesma tela no celular de outra pessoa, avistamos a escória de antes revoltada com o protagonista, e ele perguntou a alguém especializado nesse ramo se ele tinha realmente certeza de que os efeitos daquele arroz eram verídicos. O resto da escória ainda perguntou como ele tinha certeza de que isso realmente funcionava nos humanos, somente pelo fato de ter sido testado em ratos. Apesar de ter deixado essa pulga sem resposta, a secretária dele apareceu em seguida dizendo que eles precisavam encontrar o dono dos campos de arroz em breve. No entanto, aparentemente, um cachorro que estava morrendo acabou se recuperando completamente, e pessoas com inflamações crônicas e outras doenças imediatamente se sentiram melhor após comerem aquele arroz. Todo tipo de doença por toda a vila foi curada depois de as pessoas comerem aquele arroz, e apesar de eles não terem nenhum dado a respeito do teste em humanos, os efeitos foram praticamente provados já. Claro que a ganância do cara começou a subir a cabeça, mas o problema maior seria justamente o protagonista, que ainda teve a audácia de chamar alguém de uma patente importante como diretor daquela empresa de mero mercador. A secretária complementou dizendo que eles precisavam colocar suas mãos naquele arroz, já que isso seria muito benéfico para eles, mas ele estava ciente disso e iria encontrar-se com o protagonista novamente. De qualquer maneira, isso ainda não diminuiu a raiva que essa tampa de esgoto sentia, e ainda disse que o rei estava se achando demais somente devido ao arroz dele, e ele tinha provocado o inimigo errado. Segundo esse inseto, ele disse que Leon era somente como todos os outros sobreviventes, que achavam que seu mundo era muito melhor do que o deles, e ele iria sobrepujar o protagonista com um choque de cultura que com certeza faria ele ir ao chão. Se você gostou e quer continuar acompanhando o desenvolvimento dessa narrativa, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio, para mim, ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima.